Salmo 23, por favor. Abra aí, matou a charada aí. Salmo 23, abra o texto da palavra de Deus. Embora nós saibamos de cor, sim ou não, irmãos? Quero ver se sabe mesmo. Eu vou mandar tirar da tela aí. Embora nós saibamos de cor, tá certo? Será reproduzido aqui e nós vamos ler com muita atenção, com muita reverência, né? Que é cabível aqui a palavra do nosso bom Deus. Quero tratar com vocês de forma bem objetiva e breve, como mencionei, justamente por qual motivo, ou melhor, por quais motivos o Senhor é nosso pastor. Tudo bem? A gente sabe, de cor e salteado, esse texto. Mas por quais motivos o Senhor, então, é o nosso pastor? Quero tratar isso com vocês hoje, tá certo? Vamos ler o texto? Salmos 23, ele tem 6. Salmo, aliás, 23, tem 6 versos apenas aí. Nós vamos ler com muita cautela, pausadamente, não precisa correr, mas com muita reverência, porque é a palavra do Senhor que está sendo lida e será exposta, tá certo? Diz assim o texto: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar a Deus mais uma vez. Senhor querido, Deus eterno, tua palavra que lida mais uma vez será exposta, Pai, que de fato encontre guarida no coração dos teus filhos, encontre guarida no coração do teu povo. Pai, que nós venhamos verdadeiramente cravar esta palavra no coração para atingirmos o alvo correto, o alvo que tu designou a cada um de nós. Deus precioso, que seja a tua voz a falar e não a minha, que o Senhor cresça e eu venha diminuir cada vez mais. Esse é o desejo do nosso coração. Viemos aqui para receber orientação da tua palavra. Rogamos essas bênçãos, não no nosso nome e muito menos no nosso mérito, mas no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, eu disse a vocês que é um salmo extremamente conhecido. Daqueles que tem no Saltério, né? O livro de Salmos é um livro poético, tá certo? Que tem no Saltério do povo de Israel. Esse é um dos mais bonitos. Nós conhecemos alguns salmos. Por exemplo, Salmo 91, não é? Também é um salmo aqui que, se nós pedíssemos à igreja recitá-lo, claro que saberíamos, não é? Não somente esse, mas outros salmos, por exemplo, salmo, aliás, como Salmo 40, Salmo 46, Salmo 121, quem o dirá, não é? O 23 está dentro desse compêndio de ser um dos mais belos hinos, não é? Dentro desse livro aqui, de fato, aqui poético. Esse livro aqui que nós conhecemos como livro poético. Mas veja que interessante, embora o salmista aqui, e são vários os autores dos salmos, né? Ora é Davi, ora são os filhos de Corá, tem salmo até de Moisés, salmo de Asaf, são vários salmos. Mas o fato aqui é que esse Salmo 23, ele é, sem dúvida nenhuma, uma bela e reconfortante expressão de confiança do crente, do cristão em Deus. É fato. Isso aqui nós não precisamos expor alguma coisa que está nele, porque na leitura nós já percebemos isso. Mas note que isso lembra que, mesmo que em meio aqui a essas provações, e são tantas que vocês veem aqui, e vamos a cada uma delas falar a respeito de que por quais motivos ele é o nosso Senhor, ele é o nosso pastor, por meio das provações e dificuldades que nós temos no tempo presente, e nós temos mesmo. O próprio Senhor Jesus nos disse que nós passaríamos, ou teríamos, dependendo da versão que você tem na Bíblia, aflições. Isso não é um segredo para o cristão. O Senhor Jesus, certa vez, até no Sermão da Montanha, que equivale a dizer do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, no finalzinho do capítulo 7, ele está orientando a nós ouvirmos a palavra e praticarmos, e ele faz até aquela metáfora da casa construída na rocha e a casa construída na areia. O fato é que o vento, não é? As tormentas da vida, ali representado por rios, ventos, elas foram contra as duas casas. Claro, nós teremos aflições.
Mas este salmo aqui nos mostra exatamente essa confiança reconfortante que nós devemos ter no Senhor. Dias atrás eu estava conversando com o irmão e falando com ele, não acerca desse salmo, mas a respeito de confiança no Senhor. E o fato é que, às vezes, nós confiamos até mais no Senhor quando nós estamos no meio do olho do furacão. A verdade é essa. Quando o negócio está muito bem, quando nós estamos muito ali tranquilos, vamos assim dizer, não é que nós não confiamos no Senhor, mas nós não temos a mesma devoção de quando é que nós estamos passando por alguma dificuldade, alguma tribulação. Isso é um fato. O ser humano faz isso. É cabível ao ser humano reconfortar-se, buscar em Deus a saída e a solução. E veja, nós podemos encontrar descanso e conforto divino. É claro, além da provisão, na representação do que esse salmo está dizendo para nós. Mas além de tudo, esse salmo aqui, ele nos encoraja não somente a confiarmos, mas também nos encoraja a sermos fiéis, a termos fidelidade a Deus e encontrar em Deus, inclusive, esperança na promessa da vida eterna e na sua presença. Esse salmo nos mostra isso. Às vezes, quando nós fazemos aqui uma leitura até mais simples, rápida, né? Daqueles que a gente já conhece mesmo, tem gente que, inclusive, deixa essa página da Bíblia aqui como uma espécie de amuleto em casa, né? Fica aberto lá, a página, você vai lá, entra na casa da pessoa, a página está amarela, de pó, porque deixa o Salmo 23, 91 e tantos outros como uma espécie de amuleto, achando que isso vai espantar mal olhado, alguma coisa nesse sentido. Não, a Bíblia inteira serve para nós. Mas evidentemente que nesse salmo aqui, numa leitura um pouco mais aguçada, um pouco mais atenta, nós podemos então perceber por quais motivos é que o Senhor, Ele é o nosso pastor. Nós vamos nos ater a Ele, é claro. É uma passagem aqui favorita, né? De muitas pessoas, várias pessoas. Eu me lembro antigamente, quando eu era criança ainda, menor, que vendiam até aqueles encartes escritos, Salmo 23, aí as pessoas colocavam atrás da porta, não sei se já aconteceu isso com vocês, Salmo 91, hoje não estão em uso isso, mas eles colocavam isso, não é? Era muito comum. É um dos salmos mais favoritos que a gente possa ver aí na vida das pessoas. Incontáveis pessoas, número de pessoas, ao longo de muitas gerações, encontraram esperança em tempos aqui de calamidade, em tempos de medo, em tempo de pânico. Veja, certa vez é sabido que um presidente já agora não mais em exercício, dos Estados Unidos, George W. Bush, né? Ele mesmo. No dia 11/9, no ataque às Torres Gêmeas, esse do George W. Bush teria então, no Salão Oval, se dirigido às pessoas que estavam ali e recitou o Salmo 23. No momento de calamidade, no momento de intemperança, né? No momento de instabilidade, geralmente as pessoas recorrem a isso. Salmo 23 aqui, Davi fala de uma forma mais pessoal do relacionamento que ele tem com Deus. Ele fala isso. E não somente isso aqui, ele afirma que o Senhor é o seu pastor, e aqui nessa noite, nesse momento, nesse culto festivo, que é um culto de ceia, eu quero retratar exatamente do porquê Davi falou isso. Por que nós afirmamos, então, que ele é o nosso pastor de fato? É fato que alguns cenários, e até tem hinos que falam a respeito disso, dizem que se o Senhor é o nosso pastor, aquilo que nós não temos, nós não precisamos. Até porque se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, o que não temos, não precisamos. Não precisamos nos preocupar com essas questões. Percebe? É também um salmo que fala de provisão. É também. Vamos nos ater então a alguns pontos. Diferente do que vocês estão acostumados e do que eu falo na pregação expositiva, não serão 3 pontos. Serão 7 pontos. Tá certo? De forma bem mais objetiva, cadenciando esse salmo aos nossos corações. Em primeiro lugar, esse salmo aqui reafirma para nós, fala ao nosso coração, que o Senhor é o nosso pastor, porque Ele me conhece e te conhece. Está aí no texto. Se você ver no Salmo 23, vai ser reproduzido enquanto eu falo aqui, Salmo 23, aí já no verso 1, no comecinho está dizendo, o Senhor é meu pastor, é algo pessoal. Você percebe? Meu pastor, nada me faltará. Davi, ele começa esse Salmo 23 dizendo que o Senhor é o pastor dele. E essa declaração aqui realmente abalou alguns leitores até dos tempos bíblicos, da época, inclusive, que esse salmo aqui foi composto. Por quê? Abalou muitas pessoas naquela época, porque Israel ele tem sempre aquela ideia, e eu digo como nação, como povo mesmo,
de Israel, aquela ideia da questão de falar o Senhor é nosso, é sempre o nosso, aquela coisa de nosso. Quando Davi falou é meu, e ele traz um sentido pessoal, naquela época, nessa composição do Salmo, as pessoas começaram a olhar e até enxergar diferente daquilo que eles conhecem como Shema judaico, Deuteronômio capítulo 6, que fala, de ser nosso. Não é que o Senhor não é nosso, mas o ponto do que Davi está falando é muito mais no aspecto pessoal, de que o Senhor o conhecia e, de fato, claro, nos conhece também. Até melhor do que nós mesmos o Senhor nos conhece. E veja que interessante, outra razão aqui pela qual Jesus, então, fala da parábola da ovelha perdida, é exatamente relembrando, fazendo menção com base nesse Salmo 23. Jesus era um dos que mais citavam o Antigo Testamento. Nós vamos ver Paulo citando Isaías, vamos ver outros apóstolos, outros aqui discípulos, mas Jesus o que mais citava o Antigo Testamento, se baseando nessas questões, inclusive dos Salmos. Mas veja, um único rebanho de ovelhas, ele pode ter 10 animais, como pode ter centenas de animais. Claro, não está restrito a uma questão numérica. Só que o ponto é que o bom pastor, nós estamos falando de Cristo Jesus, ele conhece todas as ovelhas do rebanho. Independente se são 10, se são 100, se são 1000, não é? Ele conhece. A questão é muito mais pessoal. O Senhor é o nosso pastor porque ele nos conhece, me conhece e conhece vocês. Vocês fazem parte. Eu abri o culto com um texto falando que as ovelhas dele ouvem a voz do Senhor chamando. E o Senhor as conhece. É exatamente esse sentido. É no aspecto mais pessoal, mais aqui próximo, é imanência. Nós temos um Deus e um dos seus atributos, transcendência, que a nossa mente às vezes nem alcança o que é Deus de fato, mas ele também é um ser imanente. Ele não deu corda no universo, virou as costas e foi embora e está fazendo qualquer outra coisa. Nós não estamos aqui vivendo um filme de Hollywood chamado Todo-Poderoso, de forma nenhuma. E vocês o conhecem, por isso que eu citei. Deus não tirou férias e foi embora, não. Ele cria o universo e se relaciona com os seres criados. É claro. Em especial até com aqueles que são seus. De uma forma muito mais contundente. Veja. João capítulo 3, um texto de apoio, do capítulo 3, versos 3 a 5, estará sendo reproduzido aqui a vocês, diz assim: Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, à frente. E elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Percebe que é algo muito pessoal? A relação do pastor com as ovelhas? Eu não preciso dizer que ovelhas somos nós, aqui representados nesse sentido. Veja só. Da mesma forma, o Salmo 23 aqui, Davi utilizando essa metáfora do pastor, não é? Em relação a Deus ser o pastor dele. E claro que nós sabemos aqui no sentido, para nós, Cristo Jesus, o nosso supremo pastor, evidentemente falando, não fala apenas de uma designação ou apenas de um nome do Senhor, mas fala do relacionamento entre Deus e os filhos da aliança. É isso que ele está dizendo aí. Os filhos da aliança que o próprio Senhor estabeleceu. Claro, nos Estados Unidos diz que um grande estudioso diz, aí nós sabemos muito bem disso, ele não é o único pesquisador, que já passa de 8 bilhões e meio de pessoas na Terra, nesse mesmo momento que você está respirando aqui. Tá certo? Fora os que estão nascendo, tem gente que morre, nasce. 8 bilhões e meio de pessoas no mundo hoje. E o Senhor sabe exatamente o nome de cada uma delas, em especial das suas ovelhas. Não somente isso, mas ele conhece todas as estrelas. Ele conhece todo o sistema solar. A ponto de que, quando ele chama as estrelas à sua presença, nenhuma vem a faltar. E chama-as pelo nome. É um Senhor que se relaciona com a sua criação. De fato, somos ovelhas do Senhor. Ele não só sabe o nome das ovelhas, mas se importa com as ovelhas. Claro. Ele se importa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, não é o primogênito, é unigênito.
um único da mesma espécie, essência divina, ok? Ele deu o Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele sabe. Aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma perecerá. Percebe? Mais tempo, menos tempo. Mais jovem, mais velho. Não perecerá. É um relacionamento pessoal. A Bíblia diz também quem o recebe, incluindo eu e você, é claro. Recebe aqui o poder de conhecer a Deus tão pessoalmente quanto um filho conhece o pai. Nós estamos no dia dos pais. Tão pessoalmente quanto isso. Percebe? João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Esse é um motivo. Mas não somente esse motivo, um outro motivo. O Senhor é nosso pastor, porque Ele nos é o Deus que dá a provisão, porque Ele me provê. Está aí, no 23 de Salmo, a partir do verso 1 até o verso 3, na parte inicial. Leia, está escrito. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ok. Que mais? Olha agora. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quem faz isso? O Senhor. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pela vereda, ou pelas veredas, no plural, da justiça, por amor do seu nome. Por amor de quem? Dele mesmo. A causa está nele. Você percebe ou não? Olha só que interessante. As ovelhas aqui, obviamente, enquanto animais mesmo. Tá certo? Eu não estou chamando ninguém aqui de animal. Estou fazendo uma metáfora, entenda isso. As ovelhas, enquanto animais, elas não podem expressar aqui as suas necessidades. Você não vê uma ovelha falando, eu preciso de pasto. Você vê isso aí? Se vê, me fala aí que a gente não vê isso. Agora, naturalmente, no entanto, o pastor aqui conhece as necessidades de cada ovelha, de cada animal do rebanho. Conhece. Ele sabe. E veja bem, da mesma forma a Bíblia diz que nós não temos que orar em longas orações, repetitivas, como os pagãos, ele cita como os gentios, fazem. Por quê? Porque Deus, o nosso Criador, Ele também é o nosso sustentador. E Ele está ciente de todas as nossas necessidades, mesmo até antes de nós pedirmos a Ele. Eu estou falando necessidades e não desejos. Tem diferença. Tá certo? Olha que importante, Mateus capítulo 6, também dentro do Sermão da Montanha, ensino de Jesus, versos 7 e 8, diz assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, como os pagãos, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe pensais. Antes de você proferir uma palavra, Deus já sabe. Eu não estou aqui dizendo que nós não devemos orar. Claro que devemos, é um mandamento, é um meio de graça para nós, ok? É claro que devemos orar. Mas nós temos que orar confiadamente, sabendo que Deus é o Deus da nossa provisão. O nosso pastor provê a nós aquilo que é necessário. Você está aqui hoje respirando esse ar aí, não está? É dele o ar. Você sabia disso ou não? É dele. Você tem um trabalho, muitos de vocês, né? Vocês têm uma família, muitos de vocês, porque Deus deu. Você pode andar, se condicionar, se deslocar, mesmo que com debilidades, mas porque Deus provisiona isso. Em absolutamente tudo. Em especial, a salvação bendita em Cristo Jesus. Foi Ele que proveu isso. Nós estávamos mortos em delitos e em pecados, destituídos da glória de Deus. Morto não faz nada, fica morto. Foi necessário, então, o próprio Deus, o Senhor, nos reconciliar com Ele mesmo, enviando o Filho Jesus para verter sangue na cruz do Calvário, ou seja, propiciando um meio salvífico, provisão, para que a ira santa de Deus, que fosse descarregada em nós, que nós éramos culpados de fato, agora não mais, tira a gente, sacrifício substitutivo, Cristo vem no lugar, a ira descarregada nele, Ele suporta tudo isso por nós, para nos provisionar
justificação. Agora não caminhamos mais para a condenação. Romanos 8:1, não é isso que diz? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e não fora. Provisionou, inclusive, a salvação. Mas veja, as pastagens verdes ou verdejantes, como você leu aí, são as pastagens mais ricas, não é? Que um animal pode encontrar para se alimentar. Claro. As ovelhas não precisam se deslocar aqui de um lugar para o outro para ficarem aqui satisfeitas, não. Os campos aqui e até partes do deserto, eles caminhavam também por desertos, ficariam verdes durante aqui o inverno e até mesmo a primavera, ficariam. E veja que interessante, no verão e no outono, as ovelhas então eram conduzidas, levadas a muitos outros lugares de comida abundante. Por quem? Pelo pastor. O cuidado de Deus não é sazonal. É isso que a gente precisa entender. O cuidado de Deus é constante e abundante. Constante e abundante em todo momento. Os pastores aqui não permitiam, do fato que as ovelhas bebessem uma água corrente, não é? A gente vê ali a ovelha baixa e bebe água corrente. Não, eles não permitiam, água nos rios. Não é comum, não era e não é comum isso acontecer. Sabe por quê? Porque as ovelhas aqui, enquanto se curvavam para beber água, aconteceu isso várias vezes, não é? Elas poderiam cair, como algumas caíram, lá no rio. Não era permitido. O pastor que cuidava bem, provisionava bem as suas ovelhas, ele de fato olhava, enxergava, via os perigos. Não. Portanto, aqui, o que os pastores faziam então para dar água às ovelhas, para saciar? Eles tiravam a água dos poços e davam a beber às suas ovelhas. Você já viu alguma ovelha tirando água de poço? Eram os pastores que faziam isso. Quando Davi está representando esta fala, ele está falando da própria profissão. Davi era um pastor. Ele estava falando, assim como eu sou pastor das ovelhas, aqui, do meu pai, tá certo? Deste rebanho, o Senhor é meu pastor. Era isso que ele estava dizendo. O Senhor provê. E veja que interessante aqui, esses poços lá no Oriente Médio aqui são muito profundos. Eles requerem aqui mecanismos especiais para extrair água. Não é fácil, não. Mas o pastor provia aquilo que era necessário às suas ovelhas. De uma forma mais aplicativa, irmãos, nós não precisamos aqui nos preocupar com as nossas necessidades. Ora, Mateus capítulo 6, o que vocês estão querendo? Vocês estão correndo de um lado para o outro aí. O que nós vamos comer? O que nós vamos beber? Com o que é que nós vamos nos vestir? Vocês não precisam fazer isso, não. Olha as aves do céu, o Senhor Jesus estava dizendo, o nosso Supremo Pastor. Olha o lírio, os lírios do campo. Vocês acham mesmo que vocês não são mais importantes do que eles? Vocês acham mesmo? Horas, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, não são todas as coisas. Todas as coisas é muita coisa. Todas estas coisas, ditas naquele contexto, a necessidade básica do ser humano, comer, beber, se vestir, será suprida pelo bom pastor. Nós não precisamos degringolar de um lado para o outro. Nós sabemos quem é que está cuidando de nós. É o nosso Supremo Pastor, Jesus Cristo. Um pastor que está ciente das necessidades do seu rebanho. Ele está ciente. Ele conduz o rebanho aqui a pastos verdes, a águas tranquilas. É o Senhor Jesus. Ele também aqui está ciente das nossas necessidades, inclusive como satisfazê-las. Nós precisamos do alimento. Claro, ele sabe. Mais uma vez aqui no Novo Testamento é dado o testemunho da sua provisão. Se você ler Mateus capítulo 6, que eu acabo de dizer, verso 25 em diante, até o 34, Jesus nos aconselha a nós não nos sentirmos ansiosos. É a solicitude da vida esse texto. Vocês estão ansiosos por quem? Vocês não sabem quem é o pastor de vocês? Vocês não sabem? Por que estão ansiosos com o amanhã? Basta a cada dia o seu próprio mal. Meus irmãos, Deus não sustentará, eu preciso fazer esse adendo. Deus não sustentará a nossa ganância. Tem diferença. Deus não sustentará a nossa ganância. Absolutamente não. A ganância nos destrói.
Provérbios capítulo 30, verso 8, está escrito isso lá. A ganância é um pecado, inclusive. Deus não vai sustentar o pecado. Deus não vai sustentar a ganância. Ele atenderá apenas às nossas necessidades genuínas. Aquilo que de fato precisamos. Tiago capítulo 4 diz isso. Não é? Mas em terceiro, mais um motivo. O Senhor, Ele é o nosso pastor porque Ele nos restaura. É Ele que nos restaura. Está no texto aí, Salmo 23, no verso 3, na parte inicial. Refrigera minha alma. Refrigera minha alma. Tem versão que fala, restaura minha alma. Ele nos restaura. Existem aqui muitas características que diferenciam as ovelhas dos outros animais. Mas muitas. Não estamos aqui no Discovery Channel, não estamos aqui no rei de alguma coisa lá, não é, de animais, não. Mas nós sabemos que muitas características distinguem a ovelha de outros animais. Ovelha, inclusive, é conhecida por não ser muito inteligente. Repito, não estou dizendo que nós não somos inteligentes. Isso é o animal, ovelha. Ok? Não são muito inteligentes. Em que sentido? Aqui agora você vai entender o que eu estou falando. São muito inocentes. Muito inocentes. Não tem aquela malícia, opa, diferente de outros animais, percebe? Muito inocentes, incapazes aqui de se defender. Você já ouviu uma ovelha se defendendo aí ou não? Quando a gente vê bode dando cabeçada, né? Bode não é ovelha. Diferente. Para adicionar a isso aqui, ao contrário de cães, não é? A gente vê cães, outros animais domésticos, diferente das ovelhas. As ovelhas, só para você ter uma ideia, quando elas caem de costa, não vá fazer esse experimento, né? Mas quando a ovelha cai de costa, tá certo? De patas para cima, ela precisa de alguém para rolá-la para que ela levante. Diferente de um gato. Gato nem cai, cai de pé, né? Cachorro e outros animais. A ovelha é isso. Ela precisa, ela é dependente. Muita inocência, né? As ovelhas caem de costas aqui e não podem se levantar, ao menos que isso aconteça. Você entendeu o que é uma ovelha? Dependência, não é? O destino aqui de uma ovelha caindo de costa é determinado por muitos fatores. Os mais comuns e naturais são desidratação, fome. Elas caem e não conseguem mais levantar. Percebe? Acontece isso. Mas veja que interessante. Um pastor aqui bem informado, daqueles da época de Davi, naturalmente atuais, frequentemente aqui examina o seu rebanho. Ele examina o rebanho. Ele sabe o que é necessário. Ele examina o rebanho aqui, não é? Em busca, quem sabe, de alguns animais caídos. Eu acho que você já entendeu o que eu estou falando. De alguns animais caídos e corre para o quê? Para ajudá-los. É isso que o pastor faz quando encontra algum animal caído. Caso o bando seja muito grande, ele observa o quê? Senão os abutres, né, que já estão ali para olhar, para querer coletar ali aquela ovelha, ele deixa ali na mão de um outro servo e vai em busca daquela que inclusive se perdeu quando ela se perde. Porque a ovelha, embora não seja tão inteligente e inocente, por vezes ela dá uma escapulida. E às vezes, os pastores faziam assim, ó. Elas escapavam, ele ia lá, buscava e trazia de volta para o rebanho. Aí, de vez em quando, está ali, caiu, foi para o outro lado, ele ia lá, trazia de volta para o rebanho, com todo amor. Mas, às vezes, ele usava o cajadinho que ele tinha. Quando era muito reincidente, ele pegava o cajado, ia atrás da ovelha, quebrava a pata da ovelha, atava a pata da ovelha, colocava em seu ombro, geralmente do lado esquerdo, para que a ovelha sentisse a batida do seu passo e do seu coração, trazia de volta para o rebanho e admoestava essa ovelha para que ela aprendesse a não sair por aí afora. Percebe? Era muito comum isso acontecer. Mas veja que interessante. Seria importante nós dizermos assim, como ovelhas que somos, também somos às vezes mudos. Às vezes nós somos incapazes de nos defender contra os esquemas de Satanás. Nós somos, às vezes, incapazes de nos defender das armadilhas de Satanás. A gente nem vê, às vezes. Nós recebemos muitos livramentos que nós nem sabemos, às vezes. Nós somos incapazes, especialmente aqui por causa da natureza caída, que domina o nosso comportamento. Nós somos pecadores. Às vezes estamos cegos para algumas situações.
Mas isso faz com que nós caiamos então em pecado. E mais tarde, quando nós recobramos a consciência, porque somos ovelhas. Ovelhas não ficam na lama, lama é porco. Nós somos ovelhas. Quando nós recobramos essa consciência, quando nós entendemos verdadeiramente a graça de Deus, a gente fala, nossa, por que eu fiz isso? E a gente chora diante do pecado, cai diante do pecado, e nessas ocasiões é importante que nós aprendamos a fim de que o Senhor nos restaure. O ponto é restauração. Que o Senhor nos restaure. Que a gente aceite, entenda aqui o aceite, esta restauração do Senhor. Por muitas vezes, vai ser só recondicionar a ovelha para o rebanho, mas outras vezes vai precisar dar uma quebrada na pata. Às vezes acontece isso. Nós precisamos entender isso. Nós não devemos aqui deixar espaços para sentimento de culpa, inclusive, não é? Não é que não somos culpados. Nós estamos falando no começo, desde o começo do culto, a culpa deveria cair sobre nós, recaiu sobre o Senhor. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas pisaduras dele é que nós somos sarados. Isaías 53. É claro que temos culpa, mas entenda o ponto de culpa que eu estou falando. Fica aqui evidente, inclusive, na questão de Pedro. Você está lembrado, Pedro? Pedro era ovelha também, como eu e você. Parece dois Pedros diferentes, né? Um antes ali, de fato, de Jesus falou, olha, Pedro, tu me amas? E outro ponto diferente, né? Depois disso. O Pedro era ser humano, como eu e você. Não tem um discípulo super-herói. Ele é o super-homem, ele é o Batman dos discípulos. Não existe isso. Todos nós estamos suscetíveis a erros. Mas o ponto é a restauração. Como é que nós enfrentamos esses erros? A restauração. O Pedro negou Jesus. Evidentemente que ele se arrependeu. E de fato foi restaurado. Você quer ver onde começa a restauração de Pedro? Jesus ressuscita ao terceiro dia. Quando o encontram no caminho, as Marias, estão lembrados? A primeira coisa que ele fala assim, ó, diga para Pedro. Por quê? Porque Pedro estava amargamente, chorando copiosamente por conta da sua culpa. Arrependido, é claro. Diga para Pedro que eu ressuscitei. O que Jesus estava falando com isso? Olha, eu estou vivo, eu perdoei. Percebe? Aí, de certo momento, está lá o Pedro de volta com as redes, era pescador. Jesus encosta lá, Pedro. Aí está lá o Pedro, né? Tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas? Aí Jesus perguntou de novo, sequencialmente isso. Tu me amas? Sim. Apacenta então as minhas ovelhas? Terceira vez, Jesus. Pedro, tu me amas? O Pedro se entristece e fala assim, tu o sabes. Nas duas primeiras vezes, Pedro respondeu, tem uma diferenciação entre amor. Amor ágape, agapau, amor filéu, amor eros, não é? Tem amor fraternal, tem amor incondicional, a ponto de dar a vida. O que Jesus estava falando para o Pedro era assim, Pedro, agaspa-me. Tu dá a vida por mim? Você me ama mesmo? Sim, Senhor. Então tá bom, apacenta minhas ovelhas. Ele responde pergunta a segunda vez. Agaspa-me. Tu me amas mesmo? Amor agapau? Amas? Sim, Senhor. Então, apacenta minhas ovelhas. Só que Pedro estava respondendo com amor filéu. Não era um amor sacrificial na resposta de Pedro. O sim de Pedro era um amor filéu. Simplesmente fraternal. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, eu gosto de você. Pedro, tu me amas? Eu gosto de você, eu gosto. Na terceira vez, Jesus inverte. Jesus fala do amor filéu. Pedro, tu gostas de mim? Aí ele se entristece. Percebe? Tu sabes. É aqui que começa o ponto de restauração de Pedro. Percebe? O pastor restaura. Diferente de Judas. Judas não sentiu arrependimento. Sentiu remorso. É bem diferente. Não houve ponto de restauração em Judas ou através de Judas, ou em Judas. O Iscariotes, é claro que eu estou dizendo. Ele tentou contra a própria vida, né? Você não vê o arrependimento. Ele até faz a coisa certa. Ele até devolve as 30 moedas de prata lá. Muito mais até do que muitas pessoas aí fora. Ele fez a coisa certa. Nesse sentido, nesse ponto. Mas o ponto é que ele não se arrependeu. Irmãos, nós precisamos deixar esse espaço de sentimento de culpa de lado. Jesus não lança na nossa face. Ele já nos perdoou. Ele não fica lançando na nossa face. Olha, e aquele dia que você fez aquilo, hein? E aquele outro dia? Ele não faz isso. Ok?
Se Jesus não faz isso, por que é que nós vamos fazer? Não quer dizer que eu devo viver uma vida dissoluta. Por quê? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ok? Nós precisamos entender isso. Mas em quarto lugar, o Senhor é o nosso pastor, o meu pastor, o seu pastor. Sabe por quê? Porque Ele nos guia. Está na parte B do verso do capítulo, da parte do 23. Salmo não tem capítulo, 23, verso 3, parte B. Está escrito aí. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Meus irmãos, um pastor sabe exatamente onde estão os melhores campos de alimentação e leva as suas ovelhas para esses lugares. Imagina um pastor supremo que criou, inclusive, esses campos de alimentação. Tudo que existe. Como é que ele não saberia? Nesse versículo daqui, Davi diz o mesmo sobre Deus. Deus o dirigiu Davi por caminhos de retidão. É isso que ele está dizendo. Durante o reinado de Davi, a gente vê isso. Capacitou Davi a vencer, inclusive, grandes batalhas contra inimigos da nação que Davi estava governando, a saber, a nação de Israel. Ele nos guia nas veredas da justiça para a sua glória e para a sua própria reputação. Claro, ele é santo. Claro. Mateus capítulo 5, verso 16, claramente fala isso para nós. Isso pode gerar uma impressão de que Deus está egoisticamente preocupado consigo mesmo. Não, mas Ele quer só para o louvor dEle, para a glória dEle. Pode ser que cause essa impressão. Deus é egoísta. Deus é impositor. Isso não é verdade. Não é verdade. Essa passagem aqui, esse versículo também deve ser interpretado à luz do próprio contexto do pastorado. Que honra Davi, irmãos, poderia ter ganho se ele permitisse que o rebanho fosse em busca de comida por conta própria e caminhasse para a morte? Que honra haveria nisso? Nenhuma. É a mesma coisa com Deus. Percebe? É o mesmo cenário. Ele está dizendo, o Senhor é meu pastor. Da mesma forma como nós podemos ganhar aqui os perdidos espiritualmente, entenda o ganhar, quem convence é o Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Da mesma forma que nós podemos aqui ganhar os perdidos, se eles não estão convencidos da bondade expressa de Deus com seus próprios filhos, eles vão falar, mas e para que eu vou querer isso? Deus é bom conosco. Ele é tão bom que a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração, a sua fidelidade. O que é misericórdia? Deus não nos dá o castigo que nós merecíamos. O que é que nós merecíamos? Por transgredir a lei de Deus. Inferno. Era isso que nós merecíamos. Mas Ele faz ao contrário, Ele vira aqui o jogo. Ele nos dá a graça, que é o favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele nos dá. Foi por intermédio de Cristo. E nos guia pelas veredas da justiça, por amor do nome dEle. É isso que Ele faz. Exatamente isso. A maioria dos problemas, irmãos, estou falando de que Deus é o nosso pastor, Jesus é o nosso pastor, porque nos guia. E veja, a maioria dos nossos problemas, se não todos, que nós aqui enfrentamos na vida, são resultados de nós não atendermos às orientações do próprio pastor, Jesus. Podemos aqui aproveitar cada exemplo, mesmo que minimamente da vida, que seja a questão pessoal, seja no casamento, na carreira, não é? No ministério, somente se nós formos sensíveis à liderança de Jesus. Senão nós vamos falhar, fracassar miseravelmente. Somente segundo a liderança de Jesus. Ele sabe o que é melhor para nós e ajudará cada um de nós a alcançarmos os objetivos, desde que sejam objetivos puros. E dentro aqui do perímetro da vontade dele, é claro. Avançando, em quinto lugar, estamos já chegando perto do fim. O Senhor, Ele é o nosso pastor, porque além de nos guiar, Ele faz o quê? Nos protege. Tá certo? Salmo 23, verso 4, parte inicial. Olha lá. Ainda, se acontecer isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? O que está escrito aí? Porque tu, Supremo Pastor, está comigo. Está com você, está comigo. Ainda que a gente caminhe por lá. Essa frase aí, sombra da morte, retrata a morte como uma sombra profunda,
tá certo? Ou como melhor dizendo, uma escuridão profunda. É exatamente isso. Uma escuridão tenebrosa, profunda. Esta imagem da morte aqui complementa a metáfora do pastor. Em que sentido? Porque o pastor, às vezes, ele tem que levar o seu rebanho aqui para as pastagens através das ravinas e penhascos pontiagudos, perigosos. O caminho não é só maravilha, não. Às vezes, ele faz isso. Ele conduz as ovelhas. Além do risco de repente, um pé escorregadio, uma pata ali da ovelha, né? Escorregadio, as chances aqui são altas. Dentre essas ravinas aqui serem habitadas por animais selvagens. Selváticos, sim. Leopardos era o que mais tinha. Sim. Opa, chegou o alimento, né? As ovelhas caminhando em bando. Em penhascos, em ravinas. No entanto, aqui, meus irmãos, as ovelhas que seguem o caminho do pastor, preste atenção, as ovelhas que seguem o caminho do pastor não precisam se preocupar com os penhascos aqui ou os predadores. Por quê? Porque o pastor os combaterá. Ele está conosco. Percebe ou não? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versos 34 a 37. Diz assim: Respondeu Davi a Saul, teu servo, ele mesmo, né? Apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Davi estava só relembrando das experiências dele. O Senhor está comigo, estava falando. Naturalmente está conosco também. As escuridões aqui, ou a escuridão profunda que existiam nas ravinas, simbolizam as diferentes estações da vida de Davi e nossa também. Como ovelhas do Senhor. Claro! A vitória do Davi contra o gigante Golias aqui foi um ponto de virada. Tá certo? Improvável, inclusive, não é? Improvável. Veja, a morte seguiu Davi em todos os lugares. Ele andou pelo vale da sombra da morte, dentro até da sua própria casa. Vocês estão lembrados de Absalão? O próprio filho querendo passar fio de espada do Davi? Lembra? Ele foge, vai para o deserto de Maom. No deserto de Maom entregam Davi. O Davi está aqui, hein? Ô Saul, está aqui. Lá vai Saul, cerca tudo aquilo lá, mas Davi já tinha saído. Vai para Zif. Em Zif, olha, ele está aí, hein? Cercaram Davi, Davi sai, em certo momento ele está lá no Salmo 121, cercado por um exército, militarmente muito superior aos valentes que estavam com Davi, numericamente em destreza, ok? E aí ele leva os olhos para o céu, ele leva os meus olhos para os montes. Daí vem a composição do Salmo. De onde me virá o socorro? Aí ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Você percebe? Os montes eram conhecidos por um lugar de habitação dos deuses. Não vai vir de nada disso aqui, não. É para além disso. Estou olhando além do problema. Porque o Senhor está comigo. Percebe? O Senhor está comigo. A morte secou a casa de Davi. Davi se andando em todo o tempo ali. Mas ele estava sendo guiado pelo Supremo Pastor. Protegido pelo Supremo Pastor. Veja que interessante. Os problemas não estão ausentes na vida, irmãos. Não estão. Há certas estações nas nossas vidas, no entanto, em que a nossa própria existência ela é ameaçada. Acontece isso. Acontece. Mas em todas elas o bom pastor está conosco. Mateus capítulo 28, verso 20. Não é isso? E eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem disse isso foi o Supremo Pastor, Jesus. Penúltimo e sexto. Bom, o Senhor é o nosso pastor, porque, além de tudo isso, Ele nos conforta. Ainda assim, Ele nos conforta. Salmo 23, no verso 4 ainda. Na outra parte, na parte B, está escrito assim: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Me consolam. Percebe? A vara e a pauta, né? Vamos assim dizer, referem-se aqui a um único instrumento. De repente, alguma versão de vocês aí possa estar com pauta, né? É a vara, é o cajado aí, vamos dizer assim. É um único instrumento. Que tinha algumas principais aplicações, dentre elas, 4 principais que a gente pode citar. Tá certo? Para o pastor. Era um instrumento do pastor, tá certo? 4. Além de ser aqui um símbolo da autoridade mediante as ovelhas, o cajado, além disso aqui, 4 principais questões aí. Primeiro, para combater animais, o cajado. Como leões, leopardos, como já citei, ursos, como você viu, Davi, aqui, hienas, lobos, etc., geralmente para que procuravam atacar as ovelhas. Servia para isso, para defender as ovelhas. Segundo, para que mais servia? A parte do cajado que foi usada aqui para pegar delicadamente as ovelhas que tendiam a fugir, fazia isso através das pernas e do pescoço. Também servia para isso. Por isso vocês vão ver aquele cajado assim, às vezes, né? Tá certo? Cajado também servia para isso. Não somente isso daqui, em terceiro lugar, era usado para examinar as ovelhas. Preste atenção. O pastor usa a vara para puxar a lã da ovelha, para verificar na sua pele se não tem alguma erupção cutânea, alguma doença cutânea, feridas, etc., né? Para ter o cuidado com a ovelha. Em quarto lugar, para contar as ovelhas. Na terminologia aqui do Antigo Testamento, isso era referido como passar debaixo da vara. É esse termo no Antigo Testamento. Contando as ovelhas, passando debaixo da vara. Aqui então o pastor segura sua vara sobre as ovelhas e conta cada ovelha que entra pelo portão, no aprisco. Tá certo? O que acontece se ele descobrir que uma delas está desaparecida? Ele guarda as 99 no aprisco e vai atrás daquela que está perdida, com o seu cajado. Tudo bem? Servia exatamente para isso. Eu estou dizendo para vocês que o cajado nos conforta, nos consola. Preste atenção. A vara e o bastão, em todas as 4 aplicações, trouxeram conforto às ovelhas, de uma forma ou de outra. Física, né? E aí não só física, proteção e etc. E várias coisas. Em nossa caminhada com Deus, com Jesus, essa vara não é outra coisa senão isso aqui que está nas minhas mãos. A palavra do Senhor, que nos conforta, não é? Que nos cura, que nos examina, que é autoridade sobre nós. É a palavra de Deus. Eu mencionei aqui no começo, né, que é um símbolo de autoridade diante das suas ovelhas. Da mesma forma, a palavra de Deus é um símbolo de autoridade diante das nossas vidas, que nos traz conforto. Quando nós nos submetemos, é claro, a ela, nos traz conforto. Claro, olha só, à luz dessa aplicação quádrupla, né, desses 4 aspectos do bordão, do cajado, da pauta, como vocês querem chamar aí. Primeiro, a sua palavra nos ajuda a resistir às tentações. Percebe? Segundo, nos impede de tomar decisões erradas. Terceiro, sonda os nossos corações. Quarto, convence os pecadores e os leva à cruz de Cristo. É a palavra. Não é outra coisa senão a palavra. Sétimo e último. O Senhor é o nosso pastor, porque Ele nos exalta. Aí já vem o sabor de mel. Não, não é isso. Versos 5 e 6 no final. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Tem versão que chama inimigos. Tá certo? Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Na oração do Jean, ele fez uma oração aqui, falando, no finalzinho, exatamente isso daqui, ó, que nós vamos ler agora. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor
quando que a gente vai habitar na casa do Senhor? Para todos sempre. Você está falando da presença de Deus, ok? Não é um templo de 4 paredes. Vai muito além disso. Esse versículo descreve a fidelidade, ou esses versículos, do Senhor, não é? A Ele mesmo, é claro. Claro, a sua palavra, não é? Mesmo diante das tempestades da vida aqui, Ele tem aqui, de fato, o cuidado, exaltado seus filhos, não em si mesmos. Nós não somos em si mesmados. Não é esse o sentido aqui. A vida de Davi aqui é um exemplo disso. Nunca faltou pessoa que invejasse Davi. Tinha aos montes. Nunca faltaram pessoas que desejavam a queda de Davi, a morte de Davi, não é? Com fervor, inclusive, com ímpeto. Um deles era Saul. Não foi? Saul foi um deles. Outro, como eu citei, Absalão, pessoas até que estavam no círculo íntimo de Davi, desejavam a morte de Davi. No entanto, aqui no Salmo que lemos, e também no Salmo 25, nós lemos o 23, Salmo 25, no verso 3, diz que Deus exaltou e honrou Davi e colocou seus inimigos em completa vergonha. Não entendamos inimigos como algo individual e aspecto pessoal. Olha, eu me desentendi lá. Deus vai derrubar ele, vai matá-lo. Não é isso. Para nós são os inimigos do Evangelho. Os inimigos da cruz de Cristo. As ideologias espúrias. Os caminhos contrários ao avanço, ao Evangelho de Cristo Jesus, eles serão colocados por terra. É sobre isso. Não é uma questão triunfalista individual. Nunca foi. Até porque o Evangelho não é sobre nós, é sobre ele. Sobre ele, aliás. O ponto aqui, meus irmãos, é que nos tempos antigos era costume dos anfitriãos, não é? Dar um banquete e ungir os convidados. O primeiro ponto de contexto é isso. No segundo ponto era, quando nós estávamos, eles, né, aliás, estavam sendo perseguidos, era o costume da época, e eles recebessem guarida numa casa, a exemplo, eu estou sendo perseguido, eu recebo guarida dentro da casa do presbítero Joel, o Joel abre a casa dele para mim, o inimigo que estava me perseguindo, ele não poderia entrar dentro da casa do Joel. Prepara-me uma mesa, né, na presença dos meus inimigos. O inimigo ficava lá na janela, rangendo os dentes para matar, mas não conseguia, porque estava lá dentro da casa do Joel. É esse o cenário também, de contexto. Tá certo? O Joel era responsável pela minha vida. Entenda aqui o ponto histórico, né, que eu estou tratando. Que interessante é, irmãos. Um banquete, ungir os convidados de honra, com óleo feito pela adição aqui de perfumes, de azeite. O cálice transbordante significa literalmente, o cálice é um largão assim, de uma bebida abundante. Referia-se a uma taça de pastor, tá certo? Uma taça grande, que era uma pedra oca, larga, que podia conter 40 ou 50 galões, não era um cálicezinho não, 50 galões, a qual as ovelhas bebiam. Bebiam lá. O meu cálice transborda a abundância. Deus exalta. Veja, Davi era um guerreiro habilidoso, sem dúvida nenhuma. Um rei que conquistou o coração do seu povo, sem dúvida nenhuma. Um homem poderoso, chamado, ungido por Deus. Não temos dúvida em relação a isso. Mas tudo isso não passa de nada se não for para glorificar a Deus. Percebe? No entanto, perceba o que Davi fez. Sendo um homem poderoso, desse jeito mesmo que você conhece. Ele não procurou retaliação. Ele não procurou aqui engajar os seus inimigos em sua própria força. Não procurou fazer isso. Isso ficou evidente na sua batalha contra o Golias. A guerra ali não era contra o Davi. Você está contra o exército do Deus vivo, é? Espera aí. Não é contra mim, não, é contra Deus. Você está rejeitando a palavra de Deus? Teu problema não é comigo, é contra a palavra de Deus. Era o que Davi estava dizendo. Ele nunca procurou vingar-se dos seus inimigos. A gente não vê isso. Fica evidente que a sua reação era essa quanto à maldade de Saul. Ele teve a oportunidade de matar Saul. O que ele fez? Cortou um pedacinho da túnica ali. Ô Saul, se eu quisesse te matar, eu não quero isso. O caminho não é esse. Não é o caminho da vingança. Percebe?
Não somente isso, ele acreditava que a batalha por vingança pertencia a quem? Senão a Deus. A Deus. Só lê o texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 47. Não é? Romanos, capítulo 12, verso 19. E tantos outros textos que falam disso. Ele esperou no Senhor. Foi no Senhor que ele esperou. Infelizmente, é aqui, nesse ponto, que a maioria de nós erra. É exatamente aqui. De querer agir por conta própria e não esperando no Senhor. Geralmente é aqui que nós erramos. Tá certo? Mas olha que interessante, o Senhor não pode nos exaltar, entenda, não pode nos honrar diante dos inimigos, garantir aqui provisão transbordante em tempos de tempestade, a menos que nós entendamos que Ele é o Deus sobre tudo e sobre todos. Porque se for para um benefício meramente próprio, para nós demonstrarmos algo a alguém, aí o Senhor não está nisso aí não. Jesus também ordenou aos seus discípulos que amassem os seus inimigos. Não foi assim que ele fez? Os inimigos estão lá, desce o reino neles. Foi assim que Jesus falou? Não. Amem os seus inimigos. Que coisa difícil, irmãos. É amar os inimigos. Se alguém tem uma receita aí, me diz. É difícil, mas é uma ordenança. Amem os seus inimigos. Amem. Esse é o oferecer o outro lado da face. Além de tudo, orem por aqueles que vos perseguem. É perseguido? Ora por eles. É isso que a Bíblia diz para nós. A exaltação está aqui. Está nesse sentido. Ok? Talvez haja alguns de nós, irmãos, que hoje estamos aqui, que não experimentamos plenamente. Isso é um talvez. Isso não cabe a mim. É a própria palavra que faz o scanner, não é? Na vida de cada um de nós. Talvez aqui não experimentamos plenamente aqui o cuidado pastoral de Jesus, de Deus, em nossas vidas aqui. E aqui você pode até se perguntar por quê. Eu disse no início dessa mensagem aqui a metáfora, não é? Do pastor que se refere a um relacionamento de Deus com seus filhos, os filhos da aliança. Você pode até se perguntar aí o que significa ser o filho da aliança, como é que eu posso me tornar um filho da aliança, como é que eu posso ter todos esses cuidados? Exatamente confessando Cristo como supremo pastor, Senhor, Salvador e Mestre. Aí sim, você terá todos esses cuidados aqui. Daquele que nos rege, daquele que nos chama, daquele que nos justifica, daquele que nos faz caminhar no processo de santificação, daquele que nos adota como família dele, embora nós éramos inimigos de Deus, agora somos amigos de Deus, daquele que nos persevera, nos segura com forte mão, daquele que nos glorificará no dia que ele voltar, dando a provisão eterna e necessária. É nós confessarmos Cristo como o único, suficiente e eterno Salvador. O Senhor é meu pastor e teu pastor porque Ele nos conhece. O Senhor é meu pastor e teu pastor porque Ele provê aquilo que é necessário a nós. O Senhor é meu pastor e teu pastor porque Ele nos restaura. Ele é meu pastor e o teu pastor porque Ele nos guia, porque Ele nos protege, porque Ele nos conforta, porque Ele nos exalta. Ouçamos nós, meus irmãos, então, a voz do Senhor nos chamando e nos conduzindo a um relacionamento mais íntimo com Ele. Finalizo com a leitura daquilo que eu abri no culto. João capítulo 10, verso 27 a 29. Diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Somos ovelhas do Senhor. Se você ainda não o é, ouça a voz do Senhor te chamando. Somos ovelhas do Deus Altíssimo. Não nos faltará nada, não. A gente até acha que falta, mas lembre-se do que eu falei no começo. Se o Senhor é o nosso pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Porque nada nos faltará. Ok? Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar e cravar essa palavra no nosso coração. Para que nós possamos entender quem verdadeiramente Ele é e quem nós somos. E que dependemos total e inteiramente do nosso Senhor, Salvador e Mestre, Jesus. Amém?